Fala galera, sejam bem-vindos a mais um ProShape Podcast, o podcast aqui do canal do Maurício Marques. Antes da gente começar, clica no gostei, deixa aí um comentário dizendo de que cidade você é, tá bom? A gente tá gostando muito de saber da onde que são as pessoas que acompanham aqui o nosso podcast e também não se esqueça de se inscrever no canal, né? A maioria das pessoas, infelizmente, que veem o podcast, né, que assistem aqui a gente, não são inscritas. Então só clica aí no botão de se inscrever, já vai ajudar bastante a gente aqui, o canal, crescer cada vez mais, né? E hoje a gente está aqui para mais um episódio do Maurício Responde, onde o Maurício reage a alguns conteúdos aqui que a gente coloca na TV e responde também alguns comentários aí do pessoal. Dessa vez a gente vai responder umas caixinhas de pergunta que a gente fez no Instagram aí uns dias atrás. Tá? Vamos começar então, Maurício? Perfeito. Ô Maurício, comenta primeiro aí que você teve no Olímpia Brasil, né? Claro, Mr. Olímpia Brasil. É. Como é que foi lá? O que você achou do evento? Achei maravilhoso, especialmente, Celião, pelo encontro lá da Old School, né? A gente teve grandes atletas se encontrando lá, poucos, né? Do grande volume de atletas que a gente tem hoje, mas estava lá o Gianola. O Gianola é um especialista na história e no estudo da musculação. Ele estuda musculação junto com o doutor José Maria Santareno, Instituto Biodelta. Além disso, ele sempre foi um estudioso muito grande, passou muita informação crucial para a gente, básica, né? Origem, raiz. A gente teve lá, eu não conhecia o Alessandro Valentim, foi a primeira vez, eu queria ter conversado mais com ele, vou ter outras oportunidades, peguei o contato dele. Ele é o único cara que sabe tudo, acho que no mundo, sobre os Mr. Olímpia, tanto os campeonatos quanto os bastidores. Sim. Arnold, quem foi Arnold realmente, quem foi o Wader, quem foram os caras, como aconteceu tudo, como veio o nome, até onde chegou hoje, o que é um campeão Mr. Olímpia hoje, que não é um Mr. Olímpia, né? Por exemplo, o Ramon Dino ganhou, mas ele é Mr. Olímpia, ele não é Mr. Olímpia, né? O título ele tem ou não tem? E o Valentim fala sobre tudo isso com muita categoria, com muito conhecimento, e como se fosse um computador mesmo, que sabe data de cada acontecimento, muitos fatos assim marcantes, né? Até sobre o leite, como que eles usavam, a cerveja, como é que eles usavam, e algumas coisas sobre treinamento, mas especialmente sobre a história dos Olímpia, né? Sim. Desde o primeiro até o atual. O Alessandro Valentim foi uma grande conquista para mim conhecer essa pessoa. Quero ter muito mais contato com ele, né? O Eugênio Koprovski, que é o pai da musculação. As pessoas falam, mas por que ele é o pai da musculação? Puxa vida, procura saber um pouquinho dele, você vai saber por quê. E como pode alguém entrar num esporte hoje sem conhecer o pai da musculação? Sem conhecer lá o Valdemar Guimarães, um dos caras que mais alavancou a musculação, com ciência e prática, com excepcionais resultados. Ele mostra o resultado, ele mostra a ciência, ele mostra o treinamento, não só para a musculação, fisiculturismo, mas a musculação em si. Então você tinha ali 4 peças, né, importantíssimas, fechando toda uma história com teoria e prática do nosso esporte. Por que o Mr. Olímpia hoje? Por que os atletas naquele nível? O que eles fizeram para chegar naquilo? O que o evento fez para chegar nisso e abranger o mundo todo? Quem foram os participantes? Quem foram os artistas de toda essa peça, né? E a gente tem nesses 4 elementos, graças ao Fernando Marques, um excepcional, vamos falar assim, agente que movimenta o fisiculturismo. Ele é participante, além de ser atleta, talvez o primeiro personal trainer do Brasil, um atleta que competiu na época de ouro, no início, até hoje prepara atletas, prepara, prepara reuniões, prepara debates, faz o esporte andar, né? Então ele é o piloto da máquina aí que faz o fisiculturismo andar. E essas pessoas todas, incluindo aí o Eugênio Koprovski, o pai por quê? Porque ele deu condições de todas essas pessoas aparecerem e cada um apresentar o seu trabalho. O Eugênio Koprovski continua dando cursos, daqui um mês tem um curso na academia em que ele vai até, não sei se vai ser no Espartaco, das primeiras academias de São Paulo, e ele ainda está lá dando curso, mostrando a evolução, como começou, como é atualmente. Uma base, para que eu, quando eu ouvir alguma coisa nova, saber que essa coisa nova ela tem que se agregar a alguma coisa que já vem andando, ela não surgiu do nada.
Ninguém inventou alguma coisa nova do nada, inventou a partir de alguma coisa que já existe. Sim. E como que eu entro numa coisa nova sem saber aonde eu estou entrando, o que que existe, o que que é a musculação, o que que é o fisiculturismo, o que que é a Olímpia, né? A partir desse ponto, sim, eu pego uma informação nova e posso dizer isso aí realmente, confere, isso aí é bacana, isso não é. Isso é só uma moda que logo passa, como muitas modas que surgiram desde o começo da musculação até hoje. Então, 4 elementos ali, mais o Fernando Marques, que me mostraram, especialmente a mim, que, cara, o que eu estou falando aqui tem embasamento. Não é uma coisa que vinha da minha memória, uma coisa que eu aprendi sozinho, que eu fui experimentando no meu laboratório, não. Eu estudei junto com eles, eu pratiquei junto com eles, eu competi junto com eles, eu participei disso tudo. Fiquei muito tempo afastado desse movimento todo, mas sempre praticante, sempre atuando. E agora eu me encontrei com eles e vi, rapaz, é isso aí. Valdemar Guimarães explicou com palavras mais inteligentes, mais sábias, exatamente o que eu estou fazendo. É isso aqui que eu estou fazendo. A base está aí, Valdemar Guimarães está aí. Leia os livros dele, tem N livros aí, N filmes de treinamento, talvez os únicos e melhores, né? Então eu me senti assim muito em casa e muito bem recebido, acolhido e estruturado, com força para, cara, vamos para cima agora, que eu sei que o que eu aprendi todo esse tempo com esses caras, junto com esses caras, não é da minha cabeça, é real, né? Eu saí de lá no sábado, no domingo já estava treinando. Estava treinando e já lendo o livrinho do Eugênio Koplowski. Eu vi. Já comecei com tudo, falando agora vamos. Que você estava treinando, né? Foi muito estimulante, muito motivador. Sim. E me deu muita segurança esse evento. Legal. E eu vi que uma hora você subiu lá, tava o Paulo Lima, o Serafim, né? No palco. O Glaucão chegou bem na hora lá. Isso, o Glauco chegou na hora. E você comenta lá, Maurício, lá no palco, sobre aquele campeonato que vocês querem fazer. Você poderia dar um comentário sobre isso? Claro. A ideia do campeonato. Essa ideia aí, ela tá pronta para acontecer. Veja bem. Não existe no mundo, tá? Nos Estados Unidos não tem. Só no Brasil tem atletas que competiram há 30, 40 anos atrás, ganharam competições, tiveram troféu, tiveram evidência no esporte, e hoje, 30 anos depois, imagina você pegar os atletas de hoje, o Olímpia de hoje, daqui 30 anos, daqui 40 anos, esse cara tá lá ganhando competições. É o caso de Glauco, é o caso de Grilo, é o caso de Binho, é o caso se eu for falar nomes aqui, eu vou esquecer de um monte, porque são muitos nomes, né? A gente tem alguns aí mais em evidência, e eu contei na minha mão aqui pelo menos 20 nomes. O Bispo, né? Bispo, tem muito aí. Tem vários, vou falar aqui, Marcos Lane, vai vir Norton James, vai vir um monte aí. De atletas que competiram, competem 30 anos depois, alguns até em evolução, ganhando campeonatos, não é competindo, ganhando Arnold, ganhando Olímpia Amador, ganhando campeonatos 30 anos depois de terem ganho muitos campeonatos. Sim. Nos Estados Unidos não tem nenhum atleta que fez isso. No Brasil tem, pelo menos 20 que eu me lembre. Mas se me ajudarem aí, tem muito mais de 20. E atletas, inclusive, que estão em forma, só não estão entrando. Edson Serafim, grandes outros nomes, que estão em forma, poderiam estar hoje ganhando competição. Paulo Lima também está bem. Paulo Lima acabou de competir agora, né? A gente viu lá o Venilson, né? A gente viu voltando com 60 e poucos anos, ganhando Ibero-Sul-Americano. Então, atletas que nos Estados Unidos não tem, a gente tem no Brasil, que ganharam competições há 30 e 40 anos atrás, e hoje, 2025, estão ganhando competições em primeiro lugar, seja na categoria Master, seja na categoria Sênior. A gente tem o Tyson aí, se for falar nome aqui, vai lembrando, mas é muito nome. A gente vai ter pelo menos 20 que eu contei, tem mais de 20, né? Sim. Então a ideia seria reunir esses atletas num evento fechado, seletivo, convidado. Então eu vou chegar no Glauco, eu vou chegar no Tyson, eu vou chegar no Bispo, como era feito com o Olímpia, pelo Eider, ele ia atrás dos atletas e falava, você vai entrar no meu Olímpia, você não vai, você vai. E ele selecionava e pagava para esses atletas competirem, eles eram estrelas, eles iam fazer acontecer algo que aquela cadeira é dele. Se ele não for, não tem outro para colocar no lugar dele. Esses atletas se reunirem, ganhando para competir e ainda sendo premiados conforme as classificações. Eu falo que não vai importar quem é o primeiro, vai importar cada um apresentar o seu trabalho, que, repetindo, a cadeira é dele. Se ele não for, se o Glauco não for lá, a cadeira do Glauco não dá para preencher com outro atleta. Um atleta pequenininho definido, um atleta gigante quadrado, um atleta com 1,90 m de altura, outro atleta com 1,60 m de altura, cada um mostrando o seu melhor, uma categoria única,
não importa a idade, todos vão ter idade avançada, não importa peso, altura, simplesmente quem é o melhor segundo aqueles critérios. Que critérios? Os critérios do Olímpia da época de Wader, daquele Olímpia, da época de Lee Haney, aquele Olímpia. Qual era a regra? Qual era o quesito? Qual era o físico que se procurava? É esse que a gente vai reproduzir hoje. 30 anos depois, antes, fazer isso agora. É como se a gente pegasse o Lee Haney do passado, o Dorian Yates do passado, e colocasse eles, com a idade que eles estão, num palco competindo. Seria muito fantástico. E dá para fazer isso no Brasil. É totalmente possível, vai precisar de investidores, vai precisar de pessoas que acreditem, porque é um evento que ele vai pagar para os atletas. O evento pode ser em qualquer campeonato, pode ser numa feira, eu não preciso montar um palco e tudo mais para fazer isso, eu posso pegar qualquer campeonato. Me falaram para procurar o Alex da SPFF, que é uma das pessoas que conhece bem essa logística de campeonato, sim, e a gente aproveitar um evento, né? A gente tem o Helder aqui do Vale, tem outros grandes empreendedores aí, e a gente pegar um evento que já existe, já está acontecendo, mas uma categoria não. Nessa categoria é seletiva, são atletas convidados, todos recebem, tanto para pisar lá no dia, se apresentar, quanto conforme a sua classificação. E aí a gente vai mostrar para o mundo, e especialmente para o Brasil, o poder da base, o poder da old escola, o poder do que aqueles caras aprenderam, assimilaram, continuaram aprendendo até hoje e mostram físicos imbatíveis, até por atletas do presente com menor idade. Sim. Então isso tem tudo para acontecer, o Fernando Marques aprovou, Fernando Marques aprovando aí, agora fica tudo mais fácil. E agora a minha expectativa é 2026 de isso estar acontecendo. Com certeza, vai acontecer, né? Vai acontecer. Os caras estão aí, mas vamos depender deles, né? As peças são eles. Se eles não quiserem ir, a gente não tem como fazer. Agora, não adianta eles quererem se não tiver a condição. Então, eu vou correr atrás da condição. Dar condição para esses atletas se reunirem. Esses atletas aqui vão fazer o espetáculo. Graças a ele, a gente pode dizer que no Brasil, a gente tem uma old escola ainda atuante, vencendo, coisa que nos Estados Unidos e em outro país não tem. Sim. Pô, vai acontecer, com vai certeza. Acontecer. Gustavo, vamos então para o primeiro vídeo aí. Vamos reagir então, Maurício, primeiro vídeo? Esse daí é um... Se puder, esse aí. É? Bom, pode colocar aí. Vai, vamos colocar aí o... vou dar minha opinião, né? A dica do Lee Haney aí, um vídeo antigo dele falando sobre o treino de dorsal, né, Maurício? É de remada. Arremada, isso. Ó, você vê que ele dá um balancinho ali, ó? Sim. Tinha comentado com você. Ele tem um balancinho ali, tá vendo? Ele não fica estático com o lombar, né? Isso. Nem o Arnold, nem ele. O Gustavo vai colocar o som aí pra gente escutar. That should be straight. You got all these gadgets on this. Should you be looking up or not? No, shouldn't be looking up. Stretch here. Not arched at all? No, should not be off. Be arched, you're putting stress in your lower back. Your back should be neutral. Your back will only be neutral when it's nice and flat, the butt is up, the shoulders is back. And if you're here, it's a matter of time before you hurt your lower back. Cannot drop your butt. Very important. The same way when you're doing one-arm dumbbell rolls. Same way when you're doing barbell rolls. The back should always be nice and flat. Stretch, flat. Never incline. When you... As costas sempre retas, segundo ele, nunca inclinada, né, Maurício? Na remada aí. O que você tem a dizer? Olha, é unanimidade a fala dele ou não? Olha, unânime, né? Ele está certo no que ele está falando. Ele é o Lee Haney, Mr. Olympia, se eu não me engano, 8 vezes o melhor atleta do planeta. Não tem como a gente discutir, né? E ele nunca lesionou o seu lombar treinando pesado e formando um dorsal absurdo. Não tem como falar que está errado, e errado ele não está mesmo, né? O que eu posso reforçar aí é que não tão importante quanto o ângulo do tronco, não tão importante, talvez importante, mas não tanto. Eu acredito que ele estando com o tronco reto, ele faz uma contração melhor da musculatura. Entrando com ele curvado, ele não contrai tão bem todos os músculos, seria essa a diferença, né? A gente vê ele fazendo assim, a gente vê o Arnold, fazendo, envergando bem as costas e voltando, né? Mas o que a gente vê em comum entre ele
e o Arnold, isso a gente vê em comum, e eu, no Instituto de Pesquisa Biodelta, eu assisti cientistas falando, né, que a maneira menos agressiva, menos estática de forçar o lombar seria tendo um leve pêndulo. Então eu cedo um pouco para a barra na descida e movimento ajudando ela na subida, que isso aliviaria um pouco a tensão no lombar. E a gente vê o Lee Haney fazendo isso, a gente vê que o lombar dele não fica parado, o lombar tem um certo movimento, Tem, né? o Arnold também. A diferença entre Lee Haney e Arnold é que o Lee Haney mantém as costas diretas e o Arnold deixa ela flexionar. Então a diferença está aí, né? E a gente vê que os dois estão certos. Então ele está certo e o Arnold está certo. Porém, no lombar também os dois estão certos. Eles deixam o lombar ter um certo pêndulo, eles não ficam com ele tensionado e travado. Aprendi isso entre cientistas, que eles dizem que há controvérsias. Mas essa controvérsia, eu estou vindo da minha opinião, não da minha. Eu estou juntando a opinião do Lee Haney, que balança levemente o lombar. Estou trazendo a opinião do Arnold, que balança levemente o dorsal, dos maiores dorsais da história. Nenhum relatou nunca problemas com o lombar. E a gente vê o Instituto de Pesquisa em Ciência também dizendo que um leve pêndulo do lombar é mais seguro do que ficar com ele totalmente travado e estático. Então isso eu falo pelo Arnold, pelo Lee Haney e pelo Instituto de Pesquisa. Então essa é a minha opinião, embasada em grandes opiniões. Tá. Trazendo para o público de academia, Maurício, seria também essa mesma ideia de deixar o tronco mais reto Isso. ou não? Ele também dá uma... Então veja bem, Celião, pelo que a gente está aprendendo junto ali, tá? A gente está aprendendo junto que para o efeito no músculo das costas, tanto levemente curvado como o Arnold fazia, quanto reto, quanto o Lee Haney fazia, dá certo. A gente vê dois atletas, um falando que pode, outro que não tem pode, dúvida, né, e os dois estão com a razão. Agora, o que os dois concordam, e a ciência concorda, é que o lombar levemente solto, cedendo um pouco na descida, como dando um leve pêndulo na subida, alivia um pouco a tensão lombar. Lógico que se a pessoa tem problemas no lombar, qualquer jeito vai machucar. A gente está falando de pessoas saudáveis que podem fazer exercício. Qual seria a maneira menos agressiva ao lombar? Seria com pêndulo. E qual seria a maneira mais efetiva nos músculos? Tanto uma quanto a outra mostraram a mesma efetividade. Arnold e Lee Haney. Sim. E no caso da pessoa, é aquele negócio que você sempre fala, né, Maurício? Sentiu dor, ou troca o jeito que tá fazendo, lógico, ou para, né? Lógico. Eu sempre tive medo desse exercício, eu nunca tive lombar forte, eu sempre fugi do terra, e isso é muito ruim, me tirou muitas bases, inclusive quando eu agachava, eu via que a minha perna queria levantar mais peso, mas o meu lombar não suportava, então eu tinha que usar menos carga, porque a perna queria ir acima, mas o lombar não deixava. Eu tive depois problema de lombar, sempre tive medo desse exercício, já vi atleta travar, parar sentado, ficar sentado e ter que ir para o hospital, ou seja, para quem tem problemas, eu não indico esse exercício. Para quem não tem problemas e quer evitar ao máximo problemas, dá um certo pêndulozinho, né? Não fica tensionado o lombar. Sim. E para quem está buscando resultado, a gente está vendo aí que tanto com as costas curvadas ou reta, a gente pode conseguir aí um dorsal do Arnold ou do Lee Haney, pelo menos. É facinho assim. Bem fácil. É só fazer igualzinho, tá vendo? Só fazer. Maravilha. Gustavo, vamos pro próximo então? Maurício, essa daí é a Maria Moia. E ela tá falando aí, tá respondendo aí as perguntas, né? Vamos ver o que ela fala aí. Vamos responder aqui a pergunta da Thalita já? Os 5 hormônios que eu reponho são estriol, estradiol, progesterona, testosterona e DHEA. Sobre secar e emagrecer, no caso, é dieta. Né? O que faz você ter um abdômen definido? Dieta. O que faz você perder gordura do seu braço? Dieta. Sabe aquela gordurinha aqui, Maria? Sei, dieta. Ai, quadril, dieta. Né? O treino é para você construir e manter a sua massa magra. Agora, o que vai tirar gordura é dieta, é o que você come, certo? O que você come vai dizer como você vai ficar, se você vai secar ou não, né? O treino vai manter e vai construir massa muscular. Beleza? Dieta. Dieta. Pode tirar, Gustavo. Fala mais o quê?
Ô, Maurício, eu sigo até a Maria Moia, né? E ela realmente é muito assim, certinha na dieta. Bacana, a gente Só vê. come comida limpa. É. Você vê lá a família comendo pizza, ela tá na dietinha dela lá, ela Nossa. não larga a mão, né? A parte mais difícil. É a parte mais difícil, né? E realmente, ô Maurício, o pessoal vê o resultado dela, ela fala aí nesse vídeo dos hormônios que ela toma, né? Sim. Mas as mulheres querem ter o corpo dela Só tomando tomando os hormônio. hormônios só, mas não quer o estilo de vida, né? E como é que essa Ó, parte é a mais difícil, né, lógico. Em Maurício? primeiro lugar, né, a gente vê que ela cita esses hormônios, talvez não citou nesse vídeo, com acompanhamento médico. Então não foi Sim, ela que escolheu, vou claro. tomar esse, vou tomar esse aqui 300, 600. Não, ela fez uma conta de cabeça. Ela foi no médico e esse médico acompanha ela e esse médico responde com um CRM em cima, né? Se ela tiver qualquer problema, tem um profissional lá para responder. Bom, esses hormônios, no que contribuem a ela? Virilidade, vitalidade, disposição para treinamento, potência até para treinar, muitos efeitos de agressividade no sentido de ímpeto de fazer as coisas. Então esses hormônios ajudam bastante nisso, né? No ganho de massa muscular, favorecem bastante o ganho de massa muscular, desde que ela faça todos os estímulos, treinamento. O hormônio não modela o corpo, então a modelagem perfeita dela de corpo foi o treino perfeito que fez isso. Não foi um hormônio perfeito que fez isso, né? Então ela tem um acompanhamento médico aí, ela tem um treinamento personalizado, individualizado, perfeito para ela, que deixou ela com essa musculatura perfeita e alinhada. E quem deixa ela magra é o que ela mesma falou e é comprovado cientificamente, a dieta. Porém, com ela com mais músculos e treinando mais, ela consegue facilitar com que aquela dieta funcione mais, porque ela treina melhor, ela tem mais músculo, o músculo consome calorias parado, dormindo o músculo consome caloria, então ela tem uma musculatura bem desenvolvida pelos treinamentos dela, pelo favorecimento dos hormônios, mais o treinamento, e então a dieta dela, que deve ser 1000% rigorosa, funcionam melhor do que uma pessoa que for copiar só a dieta dela e não tiver o treinamento dela e a musculatura que ela tem. Então, o corpo dela é o conjunto de tudo que ela faz. É o conjunto da reposição para ter qualidade de vida, para ter potência, para ter virilidade, vitalidade. É a musculatura que ela construiu ao longo de muitos anos, com certeza não foi isso em 2, 3 meses, né? E então, a dieta dela... Ela fala que treina a vida inteira, então, né? lógico. Ela tá com A gente 59 anos, Maurício, com A esse gente corpo vê. aí, né? Então, o músculo dela foi adquirido com treino perfeito, reposição hormonal traz a ela qualidade de vida, e o emagrecimento dela traz pela dieta, que deve ser muito rigorosa, mesmo com tudo isso, a dieta não é mais ou menos não vai funcionar, é uma dieta rigorosa, potencializada por tudo isso, ela consegue com mais facilidade, não com facilidade. Sim. Né? Com certeza é muito difícil para ela, é muito difícil para qualquer um. Porém, sem a dieta não acontece. Não adianta droga milagrosa. Quanto eu ouço, sério, mas quanto eu ouço. Ah, não estou conseguindo emagrecer, vou começar a tomar bomba. Eu falo, cara, bomba é anabolizante, vai anabolizar, você vai aumentar. Você não está precisando perder? Para você perder, se você tiver mais músculos, te ajuda a perder. Gasta mais calorias. Quem emagrece? O balanço calórico negativo. Se eu tenho mais músculos e treino melhor, eu tenho um gasto maior, eu com qualquer dieta, eu tenho mais facilidade, não facilidade, mais facilidade daquilo que é muito difícil, para então conseguir manter-se em forma o tempo todo como ela faz. Isso aí é o resultado de todo um conjunto, mas o emagrecimento dela é dieta. Sim. Então a gente reagiu aí ao vídeo da Maria Moia. E aí, vamos convidar ela para vir no podcast aí. Você está convidada, hein, Maria? Vou mandar uma mensagem lá na academia, porque eu mandei no seu Instagram e você ainda não me respondeu. Próximo aí, Gustavo. Sim. Aí, ô Maurício, o caso da Juliane, né? Ela é atleta de CrossFit, né? Mas aí mostra a importância da atividade física, né, Maurício? Ela salvou a família dela agora recentemente de um caso de um incêndio. Foi bem impactante. Aí vamos ver o vídeo. A maioria das pessoas acha que treinar é só sobre estética, sobre emagrecer, secar, ficar com o corpo do verão. Mas existem situações na vida em que um corpo forte deixa de ser vaidade e passa a ser sobrevivência. A Juliane, atleta da CrossFit Cascavel, estava dormindo quando o apartamento começou a pegar fogo.
Ela conseguiu acordar a mãe e o primo, ajudou os dois a descer pela janela, usando a estrutura do ar-condicionado do vizinho. Ela salvou 2 vidas. Mas ela mesma não conseguiu descer. Ela ficou lá no apartamento até que os bombeiros chegassem. E ela acabou sofrendo queimaduras em 77% do corpo. Hoje ela está na UTI, lutando pela própria vida. Essa história é um lembrete muito profundo. Se manter forte não é sobre estética. É sobre preparo. É sobre ter capacidade física real quando a vida exige. É sobre proteger quem você ama quando ninguém mais pode fazer isso por você. Não importa se você faz crossfit, musculação, corrida, luta, qualquer outra modalidade. O seu corpo é a ferramenta que te carrega pela vida. E um dia, sem aviso, ele pode ser a diferença entre salvar ou não conseguir. A Juliane salvou 2 vidas porque ela estava preparada. Agora ela está lutando pela dela. Quem puder ajudar na recuperação, o link da vaquinha vai estar aqui nos comentários fixado. E que a gente nunca treine só pelo espelho. A maioria das pessoas acha que treinar... Tirar, Gustavo. Sim. E Maurício, esse caso foi bem impactante aí. A importância mesmo, né, da gente ter a força mesmo, né, Maurício? Desenvolver ali para, na hora que precisar, né, você poder, né? Celião, dentro disso, até, desculpe pessoal, eu esqueci de citar aí o André Doria, tá? André Doria fez parte da conferência, dos 4 participantes que ministraram todo o curso, né? Fernando Marques esteve na vistoria ali, na organização, né? E o André Doria, ele é filho do Gerson Doria, que no passado, no fisiculturismo, todos os atletas, quando pensavam em força, fisiculturista, né? Meu mundo é no fisiculturismo, eu iniciei no fisiculturismo e vivo dentro da academia hoje, vai fazer 41 anos aí. Bom, e a gente ouvia, pô, vou lá no Gerson Doria, tô precisando ganhar força, né? A pessoa ia lá, voltava com agachamento lá em cima, levantamento terra, supino e tal. E eu tinha curiosidade de conhecer, mas nunca tive oportunidade, né? E agora ele é falecido, o André Doria pegou todo o legado do pai, deu continuidade a isso, e agora está mostrando aí para todo o Brasil, se não para o mundo, né? E a minha conversa com ele foi muito bacana, porque ele abriu um espaço para a gente lá, para a gente fazer podcast com ele, estar mais presente, acompanhar mais o trabalho dele. Por que eu estou falando André Doria? André Doria é treino de força. Ele entende de força, como deixar um ser humano, seja homem, seja mulher, forte. Ele mostrou, não sei se foi o Valdemar Guimarães depois, uma menina lá, que já tinha tido filho, era natural, inclusive, um agachamento com 170 quilos. Uma menina, 1,60 m, devia pesar ali seus 60 quilos, né? Agachando com 170 quilos até o chão, né? E o André Doria, na época dele, quando ele era jovem, 23 anos, se eu não me engano, ele já bateu o primeiro recorde mundial sem saber. Ele foi lá, fez. O pessoal, cara, o que você fez lá? Eu falei, fiz o que eu tinha que fazer. Pô, você bateu o recorde. Aí fizeram, vamos fazer um doping em você então. A doping por quê? Por isso você tá tomando alguma coisa. Mas tomando o quê? E tiraram e não tinha nada. Então ele nem pensava na parte de drogas. O treinamento dele era treino para força. Além dele ser dos caras mais fortes do mundo, né? Bateu um recorde mundial. Ele hoje tem toda a estratégia e fundou a primeira escola de pré-adolescentes, né? Antes da adolescência, crianças, né? Pré-púberes, já estarem fazendo treinamento de força. Ele explicou toda a metodologia que ele usa, é muito científica, né? E qual é a ideia nossa com o André Doria? Juntar uma parceria de conhecimentos para trazer fisiculturistas mais fortes. Sim. Do que adianta um cara ter 52 de braço, como eu cheguei a ter, mas, cara, fazendo um supino lá com 120, 130 quilos, uma perna para competir, fazendo um agachamento de 130 quilos, né? Eu acho que eu era fraco pelo tamanho que eu tinha, proporcionalmente eu era fraco. Eu poderia estar com meus 50 de braço lá, 52, poxa, fazer um supino com 200 quilos, mais de 200 quilos, um agachamento com mais de 200 quilos e tudo mais. Se eu fosse chamado para uma situação de emergência qualquer, pô, eu teria força, né? Para pegar uma pessoa no colo, para jogar a pessoa, para fazer qualquer coisa, e eu não tinha. Eu tinha um tamanho gigante, mas aquele meu tamanho não tinha a força que se imaginava que eu tinha. E eu acredito que acontece muito hoje no fisiculturismo, muitos atletas com físicos impressionantes, mas se você exigir força, não tem. Então eu falo, mas o meu esporte não precisa, mas não estamos falando de esporte, aqui nós estamos falando de vida. Esse fisiculturista, ele tem uma vida,
Ele vai para a praia, ele sai com a família, ele está com os filhos e tudo mais, com um físico impressionante, sem força, tem alguma coisa faltando aí, né? A gente conta, sempre vou contar dessa história, que para mim foi muito marcante, era a irmã do Faustão. Ela era apresentadora do programa, foram vários fisiculturistas, eu no meio, e no final, ela com 130 quilos, ela meio alta, pediu para alguém carregá-la no colo, imaginando, pô, os caras desse tamanho vão me carregar. Falei, cara, como? Minha perna não aguenta isso, meu joelho, meu braço não aguenta. Aí o Adolfo Acosta, que já fazia treinamento com o André Doria, e faz até hoje, ele, eu carrego, pegou ela no colo e andou com ela. Então, você imagina uma situação de risco, uma pessoa gorda dessa, e o atleta vai lá, chama o gigante não consegue carregar, ué, então quem que vai trazer, né? Aí vai lá um magrinho lá, pega ela e levanta. Então, quer dizer, eu acho que é importante sim para o fisiculturista a força, porque isso facilita o treinamento dele para hipertrofia e faz dele uma pessoa não só de palco, mas também de vida. Então, para os fisiculturistas, a minha ideia é que treine um período de hipertrofia e um período força, que são duas coisas um pouco separadas, são juntas, mas deve ser treinada, na minha opinião, separadamente. Não é o cara fazer supino e querer chegar no 200, ele vai machucar com certeza. A gente viu o Coleman, fez um pouco disso, né? Foi pondo carga e carga por algum objetivo e a gente vê que não deu muito certo. Por quê? Talvez se o Coleman, treinasse um período somente força, pegar a carga, levantar, colocar no chão e tal, por um período, e depois um outro período voltasse a alta intensidade e tempo de contrações do fisiculturismo, que destrói mais fibra muscular, talvez ele conseguisse ser dos maiores atletas de tamanho como ele era e também ser muito mais forte como ele queria em carga. Talvez. E essa é a proposta, que os atletas treinem um período hipertrofia, com a carga determinada para hipertrofia, e um período foquem em carga com treino específico para isso, de preferência sob a supervisão do André Doria. E aí a gente vai conseguir sim fisiculturistas grandes e garantidamente forte. Para uma condição de vida como essa, ó, chama o grandão lá, extremo, que o grandão, né, faz, né? Mais ou menos isso. Então vamos deixar nossa torcida aí para Juliane, né, pela recuperação dela, o sobrinho dela e a mãe, né, que estão no hospital também, eu não sei se já saíram, mas ela teve aí 77%, né, do corpo queimado, então vamos mandar nossa... E tem a vaquinha dela ali, então a gente vai deixar aqui nesse vídeo também o link da vaquinha da Juliane, tá bom? Você entra lá e deixa a sua contribuição, que ela vai precisar muito... né, essa ajuda financeira para ela manter o tratamento dela e se recuperar o mais rápido possível. E agradecer também ao vídeo aí do Clem Carlos. Vamos para o próximo, Gustavo? Maurício, esse daí é o Heine Hembold, né? Ele é conhecido, é um treinador conhecido. Nem sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas ele já treinou vários Olímpias, né? Um cara bem... conhecido lá fora, e ele tá falando aí de um treino para o peitoral superior. Vamos dar uma olhada. Okay, when you come down, a little bit farther down. Down, chest. That's it right there. Good. Oh, okay. There you go. Go. Like this? No, straight up. Like that. Come down. Elbow in, elbow in, elbow in. Now drop. Good. It feels like 100 kilos. Good. Stretch. Good. There you go. Good. Focus on that upper chest. Control. Drive. Good. Again. Come down. 5, 4, 3, 2, up. Good job. That's it. That's it. And then what will happen is the first time it'll do 20 kilos, next time it'll do 25 kilos. Ele tá falando ali que daí o cara vai aumentando o peso, né? Maurício, esse tipo de execução aí, desse exercício, eu nunca fiz na minha vida. Você já fez? O que você achou desse? Eu nunca fiz, né? Mas a gente vê ali que é uma variação. Com certeza é útil, né? É um grande treinador ali, um grande atleta, que estão confirmando isso. Eu posso dizer o seguinte, Celião, qual é a maneira mais fácil de aumentar a intensidade de um exercício? É colocando mais carga. É a maneira mais fácil, tá? Tá fácil, põe mais peso. Ah, tá difícil, põe mais peso, eu consigo aumentar a intensidade, ok. Porém, para aumentar carga, eu preciso de uma série de elementos para que eu possa saber se realmente eu posso aumentar essa carga, né? Lembrando até dias, tem dia que o atleta, cara, hoje não é dia de aumentar a carga, vamos fazer um treino mais suave.
Eu estou vendo que a musculatura não está respondendo hoje. Cara, vamos tirar o pé um pouco. Hoje sim, o músculo está respondendo, vamos um pouco mais. Eu, como personal trainer, trabalho exatamente assim. Então, eu ponho meu aluno, por exemplo, no supino e vejo como é que ele está respondendo ali aquela carga. Se ele está respondendo bem, eu vou aumentando carga, vou dificultando. Se ele não está respondendo bem, às vezes eu tiro o pé daquele treino, aproveito para não treinar com carga, fazer outros movimentos mais suaves, ou se eu vejo que a gente não está conseguindo aumentar muito essa carga, eu não vou pôr o peso sem antes ele estar pronto. E como eu posso fazer, então, para aumentar a intensidade do exercício sem aumentar a carga? Por exemplo, mudando a velocidade. Segurando um pouquinho mais da descida, explodindo um pouco mais da subida. Estou me referindo aqui a um supino, né? É uma das maneiras de aumentar essa intensidade. E então, quando ele conseguir colocar mais carga, quando ele conseguir fazer mais vezes com aquela carga, eu tenho uma segurança que a gente pode, então, aumentar a carga, que, repetindo, seria o mais fácil, mas não o único modo de aumentar a intensidade. Outro modo de aumentar a intensidade é fazer exercícios combinados. Eu fiz exercício, cansei, paro, faço um outro. Eu estou aumentando a intensidade, eu estou continuando com carga pesada, porém sem aumentar carga simplesmente, né? Quando a gente vai para o supino, porque o supino machuca mais, né? Eu acredito que é porque ele é um movimento um pouco antinatural, ele não faz uma fechada e uma abertura de cotovelo, ele só empurra numa linha reta. E é um ótimo exercício, perigoso. Tem que se tomar muito cuidado, especialmente para ir aumentando carga nele, né? E uma maneira um pouco mais segura são os dumbbell. O que o dumbbell vai fazer? Vai desestabilizar mais esse movimento, porém ele é um pouco mais anatômico, ele tem um movimento mais anatômico. Eu já vi alguém falando, mas não pode fechar, mantém só aberto. Mas se eu manter aberto, a diferença dele justamente é que ele fecha, é a única diferença, né? Né? Eu posso não fechar, ok, se eu estou mudando a minha estratégia, ok. Mas eu não acredito que essa estratégia seja melhor do que um supino. Não acredito que seja melhor. Acredito que seja mais segura e uma simples variação, como tem N variações, que pode sim pegar uma parte específica da musculatura, é o que ele está propondo ali, né? É uma maneira de aumentar a minha intensidade de treino sem necessariamente ficar colocando carga. Se eu usasse meu supino e fizesse sempre na minha carga máxima, várias séries, eu já teria uma destruição completa, não precisaria mais nada. Por que eu não faço isso então? Porque é um pouco mais perigoso. Então eu mudo velocidade de execução, eu mudo estratégias, eu passo para dumbbells, eu uso máquinas, de maneira a conseguir a mesma intensidade, porém com mais segurança e talvez até mais conforto. É exatamente o que ele propõe ali. Tá, o que ele fala ali pro cara descer bem devagar segurando, isso daí Sim, realmente dá uma... É física pura, né? É. Valdemar demonstrou com números explícitos ali na parede. Mas veja bem, Célio, se eu tenho uma carga de 10 quilos, eu vou levantar essa carga. Quanto mais rápido eu levanto ela, mais força eu tenho que empregar. Se eu tenho 10 quilos e eu faço uma força de 11, essa carga levanta devagar. Se eu faço uma força de 15, ele sobe mais rápido. Na descida é o processo reverso exatamente igual. Se eu desço um peso devagar, 10 quilos eu estou aplicando 9. Se eu desço rápido, eu estou aplicando 5. Então, para eu aplicar 9 na descida e 15 na subida, eu desço mais lento e subo mais rápido. Vamos entender mais ou menos assim, tá? Seria como se fosse 2 tempos na subida, por exemplo, 1, 2, e 3 tempos na descida, 1, 2, 3. 2 tempos, 1, 2, 1, 2, 3. Seria a velocidade mais intensa, onde uma menor carga passa a ser maior, relativamente maior. Eu consigo aplicar mais intensidade com o mesmo peso. É uma das estratégias. A outra é simplesmente aumentar a carga. Então, eu prefiro aumentar a carga sempre que possível, e quando eu vejo que não é possível, então eu aplico essas técnicas. É uma maneira de aumentar a intensidade sem necessariamente colocar mais peso, mais carga. Tá. Você já comentou, Maurício, mas só para terminar, reforçar isso daí, realmente, né, esse negócio quando você tá com o halter, eu posso tanto subir reto ou fechar, Sim. né? Mais indicado é que feche, porque esse movimento ele é fechando, ele é um movimento fechando, mais né? anatômico do que o supino, que é um pouco anti-anatômico. Sim. Então eu saio do supino e vou para um halter e faço também um movimento um pouco anti-anatômico, não segue a anatomia natural. A anatomia natural aí é fechar. Não é errado, tá? Não tem nenhum problema fazer assim, mas não há necessidade de se fazer assim, é a minha opinião. Ele poderia muito bem aplicar essa técnica e no final fechar, não teria problema nenhum. Não atrapalharia a técnica empregada ali. É que deve ser uma lenda aí que eu ouvi dizer
que o cara, quando passa pro aluno fechar, é que o aluno está aprendendo o movimento ainda. Daí ele está fazendo fechar. Quando o aluno já é um pouco avançado, ele já faz o aluno... Eu nunca vi Isso não tem nada a ver. Treinando, nem eu, nem nenhum aluno, nem nenhum grande campeão, um crucifixo ou um supino qualquer aberto. Eu sempre vi encostando, sempre vi assim. Sim. Se alguém fez diferente, eu acho que é uma moda, é diferente, mas não quer dizer que é melhor. E também não é pior. É que eu fechando, repetindo, é um movimento mais anatômico, meu. Tá É como se eu falasse, eu vou subir a rosca direto, mas não vou completar o movimento. Ok, tem algum problema? Nenhum problema. Mas se eu posso completar o mais natural, por que não completar? Esse que eu penso, né? Tá. Então esse daí é a conta do The Iron Gym. Vamos pro próximo, Gustavo? Esse daí é o Ícaro Lerman. Ele perguntando aí pro Pacholok, Maurício, o treinamento, como foi o treinamento do Ramon Dino aí pra preparação do Olímpia, né, que ele ganhou. Vamos ver aí que ele Aqui com o Pacho, nosso grande campeão aí do Olímpia, e nos conta um pouquinho da estratégia adotada que fez a gente conquistar esse grande título aí do Olímpia com o Ramon ali nos treinos. Bom, a maior parte do ano o Ramon fez um push-pull legs. A gente tinha 2 variações dele, era 3 dias de treino, um descanso, 3 dias de treino, uma divisão que eu gosto bastante. Então tinha dias que o treino de empurrar tinha mais ênfase em peito e alguns dias a gente colocava um pouco mais de volume de ombro. Então tinha dias que eram 3 de peito, 3 de ombro, 1 de tríceps. E tinha semana que era 4 de peito, 2 de ombro, 1 de tríceps. Aí o treino de costas e bíceps era sempre 1 de bíceps e começava com costas, onde tinha cerca de 4 exercícios de costas. Algumas vezes a gente acabava tendo mais remadas e algumas vezes a gente tinha mais puxadas. E o treino de perna tinha um que era mais ênfase em quadríceps, tendo também posterior e glúteos, e daí tinha um outro que tinha mais ênfase em posterior, mas também tendo alguns exercícios de quadríceps. O volume médio, assim, de séries? De 1 a 2 séries válidas por exercício. Por exercício. A maior parte do ano ficou 2 séries válidas por exercício, na grande maioria, e reto final a gente estava diminuindo ali e estava fazendo uma série válida por exercício. O volume semanal, assim, total, eu sei que braço trabalhou com volume mais reduzido, mas de forma geral, assim. Então vamos colocar aqui peito, 14 séries, era o volume máximo na semana para peito. E costas mais ou menos isso, quadríceps era um pouco menos, quadríceps é legal, o Ramon ele responde melhor quadríceps com menos volume de treino. Quadríceps chegava no máximo por semana 10 séries, 12 no máximo era o que ele fazia para quadríceps. Posterior tinha um pouquinho mais, saía um pouquinho mais do que isso. E a estratégia utilizada para melhorar os pontos fracos ali? Iniciava por esse ponto os treinos? Sempre iniciava por peito e sempre iniciava por costas. Eu acho que a estratégia principal foi a gente conseguir repetir esses grupos musculares com mais vezes. A gente já tinha antes uma divisão de 5 treinos na semana que acabava repetindo, mas não conseguia esse volume semanal. Então acho que essa foi a principal diferença. Perfeito, maravilha. Obrigadão, Pachô, tamo junto. E aí, Maurício, foi um grande acontecimento aí a vitória do Ramon, né? De E tem todo o até... Você chegou a encontrar ele aqui em Taubaté, Sim, né, uma Maurício? vez, tive um prazer pessoalmente, né? Foi meses atrás agora. Tamo aí, Olha lá ó. a foto lá. No campeonato que ele foi convidado, né? Legal. Yeah. Ele estava aí, acho que começando o off dele, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas pensei Sim. que falaram que ele comeu um prato lá de, não sei se é verdade também, alguém comentou, né? Tinha 1,7 kg só de arroz, né? Mais um franguinho e tal. Para quem fala que não pode comer carboidrato, que engorda, né? Tá ali. Sim. Lembrando que é um atleta de alto nível, de alta performance, de ergogênico máximo para ele. E o treinamento, pode deixar essa foto que eu quero fazer um comentário depois, mas o treinamento do Pacholok para ele foi perfeito para ele, ponto. Ah, mas eu acho que o ideal não é, não, mas eu faço. Ninguém perguntando o que você faz, o que você acha. Ele está mostrando o que foi um treino perfeito para esse atleta, ponto. Sim. Então aprenda isso e adapte isso para você, ou tenha isso como conhecimento. Ele fez o treino perfeito para esse atleta, né? Não tem o que discutir aí. Com relação ao Pacholok, ao Ramon Dino, eu me tornei assim um fã dele por vários motivos, né? Primeiro por ver a origem dele no nosso esporte, como tudo isso aconteceu. Alguém teve que descobri-lo, dar valor a ele, né? E dar condições, então, de ele mostrar os seus melhores resultados. Eu já aprendi no fisiculturismo que os maiores atletas do mundo e também do Brasil começaram com pouco recurso financeiro, foram na raça mesmo, tomaram o que dava para tomar, treinaram o que dava para treinar, comeram o que dava para comer e já evidenciaram, já apareceram. E então, quando o dinheiro veio sobre esses atletas, eles se tornaram
o que eles foram, os maiores do mundo, né? Mas eles já tinham potencial. Na minha opinião, eu comentei isso com o Ramon Dino muito brevemente ali, no primeiro encontro com ele. Eu disse, Ramon, eu acho que você é um estilo Dorian Yates. Você é aquele estilo de atleta, é como se fosse um Dorian Yates mais novo. Então você é novo, o Dorian Yates tinha mais idade, já quando ficou gigante, né? Você é como o Dorian Yates no começo, tem uma foto do Dorian Yates com 19 anos de idade, ganhando um Mr. América, se não me engano. É o perfil do Ramon Dino, esse estilo de cara que cresce mesmo e vai embora, porém com uma estrutura mais fina, uma linha mais fina que a do Dorian Yates. E eu falei com ele, falei, poxa, por que você não faria aí um máximo de volume que você suporta, mantendo ao máximo a sua linha, então fosse tirando essa gordura e simplesmente aparecesse, e isso seria um físico open, estaria com um peso talvez próximo ou igual ao deles, porém com uma linha inovadora e você seria um imbatível, na minha opinião, né? E ele respondeu que o patrocínio não permite isso a ele, ficar um tempo em off, fazendo um crescimento e tal, ele tem que estar aparecendo mais. E o que limita ele, na minha opinião, é ter que chegar num peso para uma competição. Ele é maior, né? Ele é um búfalo e ele tem que atingir o peso de um boi para competir. Não, deixa ele ser búfalo e mostra ele como um búfalo, né? Então eu acho que ele, deixando o músculo dele até o máximo genético possível dele, com tudo que ele faz de melhor, tirando a gordura, definindo, preservando as linhas finas, algumas que ele tem, e entrando num open, repetindo, ele seria um atleta, na minha opinião, imbatível hoje. Hoje ele seria um Mr. Olímpia, se ele pudesse entrar com o peso que realmente o corpo dele aguenta em musculatura, é a minha opinião. Sim. Alguma questão do treino dele ali você achou interessante, Maurício, do que foi falado pelo Pacho? É bem diferente, assim, eu imaginaria alguma coisa parecida com o Dorian Yates, que era aquele treino de altíssima intensidade, destruía o músculo ao máximo e recuperava o músculo ao máximo, um treino por semana, né? Sim. A gente vê que é mais perto do treino do Ronnie Coleman, que é 3x1, né? O Lee Haney treinava também 3x1, né? Sim. E a gente viu que o Pacholok comenta ali, que ele viu que precisava de mais de um treino por semana para cada um dos grandes músculos para ele realmente responder. Então, com certeza, o Pacholok testou de tudo como especialista do assunto, até chegar e dizer, olha, ele tem um treino parecido com Coleman e com Lee Haney. E não, por exemplo, com o Lee Haney, que é um outro lado, né? Eu lembro na época dessa transição do treinamento de 2 vezes por semana cada grupo muscular, cada um treinava isso de um jeito, né? E aí aparece o Dorian Yates, trazendo alguma coisa de Mike Mentzer, se eu não me engano, treinando uma vez por semana só, e todo mundo não entendia, mas como uma vez por semana, né? E os atletas demoraram para ir migrando para essa nova estratégia. E acredito que a grande maioria dos atletas que migraram notaram melhorias. Uma outra parte não notou e voltou a fazer o que estava fazendo. Eu pude ver isso acontecendo em grande nível, tanto nos Olímpia lá, como também no Brasil. E hoje eu vejo grande parte dos atletas se beneficiando bastante com um treino por semana e alguns ainda com 2 vezes por semana, que é o caso dele. Tá. Muito bem, então essa foto ficou boa, hein, Maurício? Aí, ó. Vamos ver futuramente, né? Cada vez vou estar menor e ele cada vez maior. A próxima foto vai ser dele aqui no estúdio. Eu estou menor aqui, né? E ele vai estar maior. Tá convidado aqui também, hein, Ramon? Né? A próxima foto é no estúdio. Permitir ser, né? Vamos Seria ver. Maravilhoso para nós. Um dia vai acontecer. Tá bom. O próximo aí é o Dorian falando do treino de trapézio. Vamos dar uma olhada. Você também trabalha lá aqui, né? Sim. Se você está na frente, você só está trabalhando aqui. Vê a diferença? Sim. Puxe para cima e para trás. Trabalhando o trapézio médio também. O trapézio vai até aqui, não só lá em cima. Deixe-me mostrar o que estamos fazendo, tá? Como eu disse, uma barra ou máquina será reta, mais ou menos, né? Assim você trabalha mais o trapézio superior. Mas quero subir e voltar num movimento só, entende? E com os halteres podemos fazer isso. E não precisa manter os braços rígidos, não importa. Deixe os braços dobrar se quiser, não faz diferença. Quero levantar o peso para cima e trás, os braços podem dobrar, não tem problema. Você está realmente apertando, exatamente isso. Ei, beleza, ótimo, puxe. Vão ter especialistas no IG dizendo que estamos fazendo errado.
que não seguimos o livro, mas Com certeza. Estão fazendo errado, então vai lá e faz o certo pra gente ver como é que como é que vai ficar o seu trapézio lindo. É isso mesmo. Ei, Maurício, é assim mesmo a execução do trapézio? A melhor execução você acha que é com os halteres, Maurício? Depende muito do que você está querendo, né? Se você estiver buscando só a parte alta, ainda seria o tradicional. Mas se você quer o trapézio na sua máxima amplitude, sem dúvida é do jeito que ele ensina. E eu já tinha visto uma revista muito antiga, o Lee Haney, ensinando exatamente igual. Então ele não só elevava a escápula, ou desculpe, os ombros, né? Ele não levantava só o ombro, mas ele levantava o ombro e contraía as escápulas, com o cotovelo levemente flexionado. Então ele levantava, juntava as escápulas e deixava o cotovelo livre para ser quebrado. Então o movimento era exatamente o movimento que o Dorian Yates faz, o Lee Haney já fazia, né? E o próprio Lee Haney comenta no dia, de um curso aqui no Brasil, que ele não treinava muito antebraço, nem trapézio e nem panturrilhas, né? Que ele não treinava panturrilhas. Ele treinava ela até estar proporcional à coxa. Quando a panturrilhas ficava numa proporção muito perto, ele parava e deixava o próprio agachamento, o leg press já desenvolvia essa panturrilha, ela começava a ficar para trás, ele acionava a panturrilha. Fazia a mesma coisa com o antebraço, treinava braço, conforme o antebraço seguia, ele deixava, conforme ia ficando para trás, ele acionava o antebraço. E também com o trapézio. É muito ruim quando o atleta consegue fazer ao contrário, que é possível. Treinar muito antebraço, ele não tem tendência a pegar o ombro de repente, e o trapézio crescer e o ombro não. Fica tipo uma flecha, né? E aí ele não consegue arrumar mais, porque se o trapézio passar à frente e o ombro ficar para trás, tudo que ele aplicar para o ombro trabalhar, o trapézio está sendo acionado. Então ele não vai voltar, ele só vai progredir e o ombro não vai chegar nunca mais lá. Mesma coisa o braço com o antebraço. Se eu tenho antebraço exagerado e o braço menor, tudo que eu fizer para o meu braço, o antebraço não deixa ele trabalhar. E a mesma coisa com panturrilhas. Se a panturrilha é muito grande, proporcionalmente maior que a coxa, por mais que eu treine coxa, apesar que isso é muito difícil acontecer, mas pode acontecer para um atleta, por mais que ele trabalhe coxa com empurrar, ele vai estar acionando panturrilhas. Uma maneira seria empurrar com o calcanhar e não com os pés. Ele tira a panturrilhas de jogo, né? Mas ele não vai conseguir movimentar tanta carga para a própria coxa, quanto se ele aplicar a planta ou o pé totalmente, trabalhando também o antebraço, a panturrilhas. Então, panturrilhas está ficando para trás, eu aciono ela, que é o mais comum. Panturrilha está ficando proporcional, deixa ela aí sozinha, com o trabalho de empurrar de coxa, a mesma coisa no braço e a mesma coisa no trapézio. Isso eu aprendi num curso do Lee Haney, e o Lee Haney diz que fazia assim. Ele só treinava eles conforme eles estavam para trás. Ele treinava panturrilhas, ele treinava trapézio, mas ele disse que nunca precisou treinar antebraço. O antebraço seguia sempre o braço. Então, tem que ver a simetria do atleta, não é só ir colocando músculo, né? E ali o Dorian Yates como o Lee Haney estão mostrando como se acionar o trapézio na sua totalidade. Então o movimento é para cima e para trás ao mesmo tempo, com o cotovelo levemente solto, né? Exatamente o que ele mostra ali. Maurício, ali, quando eu comecei a treinar ali no meio da década de 90, né? Eu via muita gente fazendo trapézio na academia, né? Sim. E hoje em dia eu vejo que são poucas pessoas que fazem. Você notou isso também? Sim, com certeza. Você notou? Muito raro. Meus atletas fazem, meus alunos fazem, mas é raro ver. É raro ver o pessoal trabalhando trapézio, né? Talvez por preguiça mesmo, porque é um músculo chatinho de trabalhar. Né? Ele não é confortável, não, ele é meio desconfortável. E assim, também pega trapézio, mas há um exercício que eu também achei que pararam de fazer, a remada alta, né? Isso, vamos entender assim, ó. Qualquer elevação, para a estabilidade do ombro, para que ele não caia enquanto eu estou fazendo o movimento, o trapézio é sempre acionado. Não tem como não trabalhar o trapézio quando eu vou trabalhar ombro. Na verdade, no corpo humano é impossível você contrair um músculo e relaxar todos os outros. Sempre tem um músculo com maior intensidade, menor e vai baixando em qualquer movimento que você faça, né? E em ombro, todos os movimentos de ombro, o trapézio é acionado. Sim. No remada alta, ele é mais acionado do que nos desenvolvimentos e elevações que eu digo laterais, frontais, ele é menos acionado. Na remada alta ele é mais acionado do que nesses, e quando eu faço somente elevação de ombro, ele é 100% acionado. Mas lembrando que não vai deixar de acionar alguns movimentos até do dorsal, até do posterior e até do braço para poder estabilizar esse movimento. Então não existe exercício que eu trabalhe um músculo e isole os outros. Sempre
Tem o músculo alvo e tem músculos, a gente pode chamar de sinergistas, qualquer outro nome, que vão estar ajudando a estabilidade até o completar o movimento. Né? Tá. Então esse daí é o Instagram do JPBR. Próximo, Gustavo. Esse daí não. Esse daí pode pular. É o outro? Então vai, pode passar pra gente. Eu ouvi uma frase que é muito verdade. O gordo, ele tá disposto a fazer qualquer coisa para emagrecer. Menos dieta. O básico. E assim, o cara que vai copiar tudo do atleta, ele não copia tudo, ele copia só a parte que ele pode comprar. Porque ele não copia a dieta, ele não copia o cardio, ele não copia a intensidade do treino. Então eu tô cansado de ver gente falando assim, não, porque eu treino há tantos anos e não tenho resultado. Fala, porra, você nunca treinou na tua vida. Exato. Só foi na academia, né? Você já vomitou treinando? Não. Você nunca chegou perto de uma alcalose metabólica, então você não sabe o que é isso. Você... não, mas eu levanto o mesmo peso que você na academia. Mas com execução merda. Sem concentração nenhuma. Então a pessoa nunca aprendeu a contrair o músculo de forma consciente, de propósito. Não tem intencionalidade no exercício. Só tem empurra uma conexão peso ali, né? Exato. Então assim, você tem que copiar essa parte. Uma vez eu ouvi uma frase que é muito verdade. O gordo, ele tá... É verdade isso daí, né, Maurício? Tem gente que realmente não tá só empurrando peso na academia, né? Não tá sabendo treinar. Ele está se referindo especialmente aí às pessoas mais gordinhas, né? Eu acredito que todo mundo, na verdade, que quer mudar o corpo, né, mudar a estética, tudo começa no treino. Tudo se inicia no treino. Não adianta tomar isso ou aquilo, fazer dieta X ou dieta Y. Não adianta se antes não vier o treino, ok. Mas o treino sozinho não faz tudo. Ele precisa de um suporte alimentar e de um suporte, eu vou falar farmacológico, não que tem que tomar uma farmacologia, mas de um sistema de hormônios, vitaminas, minerais, enzimas também perfeito para que tudo isso possa acontecer de maneira perfeita. A gente não viu um caso, por exemplo, do Cariani faz um tempo, de um cara gordinho que não perdia peso, a testosterona dele era 50, né? Então não adiantava ele fazer. Esse cara não ia acontecer nada se ele desse um treino, podia morrer na academia treinando com aquela testosterona e com alimentação mais ou menos, não quer acontecer nada. Então, o treino deve ser arrumado sempre, é o primeiro passo, mas acompanhado de um segundo passo, que é o que você vai devolver em alimentação. Se eu treino mais e faço mais aeróbico, na minha dieta eu posso comer mais. Se eu tenho um sistema hormonal mais perfeito, eu tenho minha tireoide em dia, eu tenho meus hormônios em dia, eu consigo um campo anabólico, construtivo de músculo, e músculo gasta energia, e quanto mais músculo eu vou ganhando, eu estou gastando mais energia, estou acelerando o meu metabolismo, o que vai facilitar na dieta, deixar uma dieta não tão apertada, não tão restritiva, sendo que ele está com treinamento em dia, com os hormônios dele todo em dia, com o corpo dele funcionando perfeitamente, então aquela dieta com aeróbico e tudo mais, não precisa ser tão apertada. Lembrando que o gordinho precisa, antes de entrar numa academia, procurar um médico, inevitavelmente. Primeiro, ele vai arrumar a saúde dele, com tudo o que o médico pode ajudá-lo. E então, estando com tudo funcionando, com tireoide em dia, com tudo em dia, monitorado, está tudo funcionando, aí sim ele aplica treinamento, então alimentação. Imagina um gordinho que, para chegar aí, bagunçou todo o seu sistema de insulina e hormonal e o que seja, e então ele vai para uma academia treinar pesado. Qual é a chance dele ter um problema? Muito grande. Então ele precisa passar por um médico primeiro para saber se ele pode aplicar um treino de alta qualidade e então monitorar a saúde. Treinamento de alta qualidade, quanto mais aeróbico, mais treinamento, menos apertada precisa ser a dieta. Então ele tem uma facilidade um pouco maior. E com bons nutricionistas, ele consegue estratégias onde alguns alimentos que ele não consegue deixar de comer, ele consiga ainda incluir nessa dieta e ter resultados. Lembrando que é uma dieta de emagrecimento, não é uma dieta de definição, que é uma outra história. A gente está falando de um gordinho que quer emagrecer. Médico para arrumar a saúde, aí então treinamento de boa qualidade, aeróbico, o máximo que ele puder, dentro da saúde dele, da disponibilidade dele, e então uma dieta bem aplicada por um nutricionista exclusivamente. Um nutricionista que vai ajudá-lo a emagrecer, até equilibrando a alimentação dele, não deixando tão rigorosa a ponto de ele não conseguir fazer, e ele vai emagrecer.
Aí quando ele quiser definir, ele procura um coach, ele já vai estar magro, aí é um segundo estágio. Aí entra realmente o treinamento de alta performance, de alta qualidade. Tá. Então, agradecer aí. Esse é um vídeo do Kaminsky, né? Uma fala dele. Gustavo, próximo. Maurício, aí tá falando da melatonina, né? Falaram muito aí nas últimas semanas aí de um estudo tal, que tomar antes do treino, né? Aumenta o hormônio do crescimento. Vamos ver aí a fala do Dr. Thiago Rodrigues. Melatonina, antes do treino, aumenta o hormônio do crescimento em 157% sem reduzir a performance. Eu não sei quem foi a primeira pessoa que postou isso hoje, mas teve tanto repost disso e um monte de paciente me mandou. Pessoal, uma das pessoas que postou até colocou o artigo, aí você vai ver, né? Foram 30 homens e 30 mulheres nesse artigo. Lá não diz que aumentou 157%, não sei de onde saiu esse dado, e foi categórico. Não teve o menor aumento de performance, nem de queda e nem de aumento. E aí citam outros trabalhos, né? Por exemplo, tem trabalho com 7 pacientes, tem trabalho com 10 pacientes, sem o menor benefício. Melatonina antes do treino não entrega nada. Nenhum dos participantes, nenhum trabalho que existe teve aumento de performance. Então a melatonina é muito... É engraçado que tem um comentário ali, Dr. Renato. Ele falou, melatonina antes do treino é igual cafeína antes de dormir. É, lógico. E o outro falou ali, usei pra testar, foi o melhor sono no supino que eu tive. Não tem nem o que falar. Bom, eu queria falar de um assunto antes, para poder entrar nesse assunto, né? Por exemplo, eu vi um estudo científico que fala, cara, um estudo científico, mas quem que fez, onde que foi feito, como que foram todos os elementos, né? Tem uma série de requisitos que cumpre para fazer um teste, um exame científico, um teste científico, desculpe, uma aplicação científica. Porém, para eu sair de um estudo científico para caminhar para uma comprovação científica, é uma longa jornada. Então eu tenho poucas comprovações científicas, eu vou trabalhar a partir delas e vou gerar algumas hipóteses. Se isso funciona assim, então pode ser que funcione assim também. Então vou fazer estudos para comprovar. Esses estudos precisam ser comprobatórios, cumprindo todos os quesitos, passado por bancadas, para então se tornar uma nova comprovação científica. Então, comprovações científicas a gente tem pouca, estudos científicos a gente tem saindo pela culatra. Eu lembro, muito tempo atrás, eu participei de um estudo científico com um colega na Univap, era o Rodolfo, deve estar atuando até hoje ainda, e ele fez um estudo científico bacana lá, ele pegou vários ratos, 50 ratos por dia na época, né? Não sei como é que é hoje, e ele deu Deposteron e Decadrobolim numa dose lá, compatível ao homem para o rato, e depois de um ano ele sacrificou os ratinhos, alguns morreram no caminho, outros tiveram problema de pele, outros tiveram alguns problemas de saúde, porém foi muito pouco para ele dizer, olha, isso causou problema no fígado, na pele, não dava para concluir isso. Porém, todos os ratinhos tiveram atrofia de testículo ou de ovário nas fêmeas e nos machos, então dá para concluir que quando eu coloco hormônio no meu corpo tem um feedback negativo natural de diminuir aquilo que ele produz. Então ele conseguiu comprovar isso, ok? Mesmo assim, para mim dizer que isso é uma comprovação, eu precisaria saber a condição desses ratinhos, como é que eles estavam, enfim, não é tão simples assim, é muito complicado, né? E dentro disso, eu na feira maravilhosa, eu ia perguntar sobre o tal do puxador costas, que eu fiz a vida inteira, amo fazer, faço até hoje, porém eu não posso mais fazer ele em ambiente público, em academia grande, tem que fazer na minha academia fechada, porque senão, esse cara é ultrapassado, tá fazendo puxador costas ainda? Ok, mas você sabe que comprovação científica que é essa? Nenhuma. Um estudo científico feito por um fisioterapeuta mostrou algum problema com parte de rotação e tudo mais no puxador costas, ok. A gente sabe que pessoas que têm retroversão de ombro têm problemas com puxador costas, com certeza ele usou pessoas assim para fazer o teste, pessoas que não podiam fazer. É como eu colocar um agachamento para pessoas com problema de coluna, de hérnia, e falar, olha, estourou as costas, lógico, eles tinham um monte de problema. Então ele aplicou em pessoas com problemas, isso não foi nem um pouco mensurado, bem bagunçado o estudo, e o CREF do Rio de Janeiro, então agora é proibido. E agora todos os
os por dentro do assunto, todos os estudantes do assunto, os formados em educação física, opa, não faz isso, está proibido, porque eu aprendi que isso é proibido, você está ultrapassado. Então, o que a gente é obrigado a fazer hoje? Não aplicar, para não levar fama de que está ultrapassado e deixar de fazer um excelente exercício para as costas. Não é melhor do que o puxador frente, pode ser um exercício abaixo, mas é um grande exercício que eu usei muito e ainda usaria, só não posso usar em público, mas a gente usa. Porque um estudo científico disse e um conselho regional aprovou. Conselho regional é para fiscalização, não é para aprovação de métodos de trabalho, mas enfim, foi proibido. Então, olha o peso de quando se fala o estudo científico. Olha o que o estudo científico falou, e a gente volta para isso aqui. Um estudo científico mostrou esses resultados. Tá bom. Eu quero saber se ele é verdade ou não. Toma melatonina, compra na farmácia e treina, e você vai ver que o estudo está totalmente furado. Beleza. Segundo, muito das coisas que estão se estudando hoje, até comprovando, são coisas que foram feitas lá no passado na autoescola e já comprovados na prática. Empiricamente foram comprovados. Ó, isso, mas isso, dá nisto. Mas não tem estudo científico. Tá, 30 anos depois saiu estudo científico comprovando realmente. Tinha. É o que o Sardinha fala num vídeo que a gente viu. A gente fez, a gente era a ciência, a gente mostrou, o resultado está aqui. E hoje a ciência está explicando o porquê dos resultados, comprovando que já foi feito. Então a gente já tinha isso em mãos. Já foi feito há 30 anos atrás, se eu não me engano. Os atletas iam então treinar de óculos escuro, estavam fazendo algumas medições dizendo que aumentava a liberação de GH quando eu usava óculos escuro para treinar, porque envolvia melatonina, todo o sistema que chegaria no GH, e os atletas fizeram isso, e o que eles sentiram foi um grande sono no meio do treinamento, e não funcionou para nada. Então já foi feito esse estudo lá atrás, na prática já foi feita, na teoria já foi comprovado, e agora apareceu um estudo. Tudo que a pessoa quer aparecer com o seu estudo, ela não pesquisou, ela não confirmou para passar alguma coisa real, concreta para frente. O que a gente passa aqui, Celião, é comprovação de 30, 40 anos de experiência em prática, de atletas que há 150 anos vêm fazendo e vêm passando para a gente. Isso aqui não funciona, tira fora, isso aqui funciona, se faz até hoje, fazia na época do Arnold, faz hoje, então vamos continuar fazendo. Isso aqui fazia na época do Arnold, não faz mais hoje, então vamos tirar. Foi tirado ao longo do caminho e a gente vai então entendendo que essa ciência já estava sendo aplicada e comprovada. E essa experiência agora, se eu uso a minha melatonina fora do meu horário de sono, primeiro que quando usada durante o horário de sono, já deve ser indicada por médico, porque ela tem interferência na sua melatonina natural. Então cuidado, não é assim, vou tomar porque está na hora e tal. Preciso de médico para isso. Agora eu tiro um hormônio que era para dormir e coloco agora para treinar, ok. Vocês sabem uma segunda maneira, ou um segundo porquê era usada a melatonina? Para regular sono. Então a pessoa saiu do Brasil e agora vai para o Japão, mudou o fuso horário, eles usavam a melatonina exógena para estimular o corpo a voltar agora o seu eixo, o novo eixo agora de sono. Era feito para isso. Se eu pego agora minha melatonina da noite, ainda junto com a melatonina antes do treino, imagina o peso que isso não vai trazer no balanço de sono, que quando a gente desregula sono, para arrumar, é que nem o hormônio. A hora que você desarruma com o hormônio, parou uma glândula, Celião, não tem papa que resolva. Fez uma glândula trabalhar mais do que pode, não tem ninguém que consiga frear. Então, cuidado, quando a gente fala em hormônios, fala em glândulas, eu tinha um tio muito bom em medicina, falecido, que dizia, mexer com hormônio é como mexer numa casa de abelha. Depois que você mexeu e o negócio bagunçou, se ele sair da mão, ninguém mais coloca ele de volta. E a gente está vendo o que ele falou há 30, 40 anos acontecendo hoje. Então, não brinquem com hormônios, tá? Mas se quiserem fazer o experimento, toma lá uma vez a melatonina e vocês vão ver na hora que esse estudo aí não tem embasamento nenhum e em prática também nenhuma. Tá. Então, agradecendo aí, quem fez o vídeo aí foi o Dr. Thiago Rodrigues, ele fez um react aí, né? Gustavo, agora são as perguntas. Maurício, explicar aqui até, pessoal, a gente fez umas perguntas no Instagram já faz umas 2 semanas, né? Foi a primeira vez que a gente testou a caixinha de perguntas. E a gente está respondendo agora aqui, que a gente não respondeu no Instagram, vamos responder aqui agora no podcast. Então, a primeira pergunta aí foi do Rogério Silveira. Ô Maurício, é um grande amigo meu aí, amigo de infância esse daí. Sim. Mandar um abraço pro Rogério. Ele perguntou, tipos sanguíneos e seus alimentos, o que podemos aprender para vencermos?
Você Sim. pode falar sobre os Quem é a tipos pessoa? sanguíneos? É o Rogério. Rogério, né? Isso. Ô, Rogério, isso aí eu aprendi uma vez, eu não lembro o que eu estava estudando, era numa pós-graduação e foi falado sobre esses tipos sanguíneos e os seus alimentos, né? Ensinando que dependendo dos nossos antepassados, dependendo do tipo de alimentos que usavam, hoje eu absorvo melhor, assimilo melhor tal alimento ou tal alimento, né? Pessoas que têm o sangue tipo tal, elas se dão melhor com carnes, por exemplo. Pessoas que têm o tipo tal, elas se dão melhor com alimentos agrícolas, por exemplo, né? Para saber exatamente isso, é só um nutricionista mesmo, que vai ver se vale a pena aplicar isso ou não e como exatamente aplicar. Mas, na prática, se a gente quiser descobrir, basta você aumentar a quantidade de carnes na sua alimentação e diminuir bastante a quantidade de alimentos agrícolas, e se tudo funcionar melhor, se a minha digestão é melhor, eu me sinto melhor e tudo mais, eu já descobri qual é o grupo em que eu me encaixo. Ou se eu fizer o contrário, eu tiro um pouco as carnes e fico mais no arroz, macarrão, batata e outros alimentos, queijos e alimentos do tipo, né? Leite, queijo e tudo mais. Se isso me dá melhor, então eu sei que o meu tipo é mais para esse. Então é uma coisa que eu posso testar na prática. Ou se eu for, não, eu quero do jeito certo, né? É só nutricionista mesmo, que vai dizer se realmente vale a pena ir por esse lado ou não. Então é o nutricionista que vai dar essa resposta mesmo, né? O que eu posso dizer é que esse tipo sanguíneo muda assim, ou para o lado das carnes, ou para o lado agrícola, que pelo meio do teste de sangue eu posso ver qual eu me daria melhor. Mas, repetindo, eu posso testar isso e descobrir na prática mesmo. A melhor forma, então, é procurando um nutricionista. Se eu quiser, eu quero me alimentar de acordo com o tipo sanguíneo. Então tá bom, o nutricionista vai te ensinar, tá bem. Mas se eu sei que há o tipo sanguíneo que muda, e eu quero saber se eu sou mais para carne ou cereal, faz um teste. O teste vai mostrar a resposta, né? Tá bom. Então, obrigado pela pergunta aí do Rogério Silveira. A próxima, Gustavo. Agora a pergunta do Rogério, é o famoso Rogério Ribeiro, o Rogerão. É o Rogerão. Esse é cria da ProShape também, né, Maurício? Total, base, raiz. Esse é da raiz mesmo. E ele perguntou, mestre, posso utilizar no lugar do whey aminoácidos essenciais e não essenciais? Perfeito. Rogério, um super abraço, saudades aí, viu? Espero vê-lo em breve. Eu estou no TCC o dia todo. Quando você aparecer lá, faz uma visita, tá? Rogério, com certeza, tá? Com certeza. Não tem a menor dúvida. Até posso dizer que é mais vantajoso. Veja bem, aminoácidos essenciais, tá? Que são 9. O que é aminoácido essencial? São aminoácidos que, se eu precisar de algum outro aminoácido, ele se converte nele. Então, a partir dos essenciais, eu tenho todos, que vão de 21 a 23, eles vão se dividindo ali. Então, eu tenho em 9 qualquer combinação de proteína que eu precise. Proteína é uma combinação de N aminoácidos. Então, se eu quero 1000 aminoácidos para formar uma proteína formada por 1000 aminoácidos, e faltou um aminoácido não essencial ali, eu não consigo formar essa proteína. Eu destruo ela e volto para o zero. Então, com a proteína essencial, eu tenho qualquer um. Então, eu precisava de 10 gramas de proteína, eu comi 10 gramas de proteína. Eu vou formar uma proteína de aminoácido, desculpe, ou de proteína. Deixa eu voltar um pouco atrás. Ó. Quando eu me alimento, eu só tenho proteína. Então, na alimentação, não tem aminoácidos. Na alimentação, existem aminoácidos agrupados formando proteína. Leite, carne, ovo, soja, vegetais, eles têm proteína. Essa proteína precisa ser quebrada pelo meu aparelho digestivo e no sangue vão entrar então aminoácidos. A gente fala de peptídeo, peptídeo, dipeptídeo, 3 peptídeos, 4 a gente já chama de proteína. Então, por exemplo, o BCA são 3 aminoácidos, é um tripeptídeo. A creatina é um aminoácido dividido, é uma proteína dividida em 3 aminoácidos. Então, vamos entender que ela ainda é aminoácido, desculpa, ela não é proteína. Esses 3 aminoácidos da creatina vão entrar no sangue. Os 3 aminoácidos do BCA vão entrar no sangue. Os 9 aminoácidos essenciais aqui são industrializados, eles não são encontrados na alimentação, então eles foram lá e fabricaram para você cada aminoácido separado, ou pegaram uma proteína, quebraram esses aminoácidos, então eu tenho agora, da minha alimentação, aminoácidos essenciais. O que eles vão fazer? Eu comi lá carne, ovo, leite, soja, arroz, feijão, comi tudo que precisava. Para garantir que não vai faltar nenhum aminoácido na hora de formar minhas proteínas, eu tenho os 9
Eu joguei lá. Então, quando ele for montar uma proteína e faltou um aminoácido dele vira o não essencial que eu preciso. Então, a vantagem do não essencial é agregar ao essencial. Mas, como o nome está falando, ele não é essencial. O aminoácido essencial, ele forma qualquer proteína. Então, o ideal seria me alimentar bem e garantir os aminoácidos essenciais para que, mesmo tendo a quantidade de proteína que eu preciso, para quem não quer comer carne ou qualquer outra proteína completa, por que completa? Tem todos os aminoácidos essenciais, eu uso esses aminoácidos essenciais. Eu vou fazer qualquer proteína a partir dele. A vantagem dele sobre o whey é que não precisa vir resíduo nenhum do leite. Para quem é alérgico a leite, a lactose ou a proteína do leite, eu não tenho isso, eu tenho aminoácidos, que a partir da minha alimentação, tendo volume de aminoácidos, eu coloco qualidade nesses aminoácidos, e aí eu vou fazer qualquer proteína que eu preciso. Então, no lugar do whey, aminoácidos essenciais. No lugar do whey, arroz, feijão, carne, o que você quiser comer. Aí os aminoácidos essenciais, ao invés de whey, seriam bem melhores, porque não vem algumas coisas que a gente não quer do leite. E o não essencial não precisa ingerir, porque ele já vem na alimentação. E do essencial eu faço não essencial. Então, quando a gente fala em 9 aminoácidos, são os 9 essenciais. Não essenciais eu não preciso ingerir. Eles não são essenciais, eu já faço a partir do essencial. E para ganhar quantidade eu como, eu me alimento, tenho quantidade. E para ganhar qualidade, não falta nenhum aminoácido, aminoácidos essenciais. Tá. Muito bem, então obrigado pela pergunta aí do Rogério Ribeiro, o famoso Rogerão. Uma coisa só, eu dou uma dica aí, é minha, pessoal, tá? Que a pessoa coma o que ela tem que comer durante o dia. E especialmente antes de dormir, tome uma dose dos aminoácidos essenciais. Por quê? Se faltou alguma coisa durante o dia para ela fabricar colágeno, pele, cabelo, músculo, o que seja, quando eu dormir, que eu estou no estado total de anabolismo, de fabricação de nova proteína, e não estou praticamente perdendo, estou só ganhando, libero o hormônio GH, seja em pequena quantidade ou em grande, seja a pessoa de idade ou menos, eu tendo esses aminoácidos essenciais exatamente na hora que ele vai produzir colágeno, pele, músculo e tudo mais, eu tenho a garantia de que não falta nada. Só lembrando que o colágeno, para ser fabricado pelo corpo, além dos aminoácidos, ele precisa de vitamina C. Então eu indicaria ali meio limão, um comprimido de vitamina C, pode ser limão, meio limão no suco com os aminoácidos essenciais. Eu tenho uma garantia de que qualquer proteína que eu vá montar ali, eu tenho os aminoácidos para garantir a possibilidade disso acontecer. Especialmente à noite, antes de dormir, seria a minha sugestão. Tá, perfeito. Próximo então, Gustavo. Essa daí é a pergunta do Aguiar. Dieta regular, não entendi. Como fazer de forma harmônica o treino, no caso ele está falando treino de powerlifting, cardio e a dieta. Eu devo regular na periodização? Dá para responder essa pergunta dele? Não entendi, Serão. Como fazer de forma harmônica o treino, tá? Cardio. Responde isso daí, tipo, como que ele faz para treinar, fazer o treino dele, no caso é powerlifting, e fazer o cardio e a dieta junto ali? Então, eu não entendi muito bem, tá? Mas vamos lá, vamos por partes, tá? Para eu ganhar força, eu preciso de energia. Não adianta eu querer empurrar 100 quilos se eu não tenho energia para carregar os 100 quilos. Eu tenho fibra, eu tenho estrutura, eu tenho um carro 2.0 para andar, mas não tem combustível para empurrar. Ele não vai andar o que ele poderia. Então, treino de força precisa de energia suficiente. Então, uma dieta para treino de força, ela precisa ser pelo menos normocalórica. O que é isso? O quanto eu gasto de energia para treinar é o quanto eu como, no mínimo, tá? Para garantir que eu vou ter força. De preferência, energia sobrando. Por isso que os powerlifters são tudo gordo em geral, porque comem muito realmente, ele prefere sobrar energia do que faltar, ok? Sim. Ganhar força e ao mesmo tempo fazer uma dieta hipocalórica é praticamente impossível e até perigoso. Eu estou comendo pouquinho, não tenho energia, vou colocar um peso de 200 quilos ali, que normalmente eu aguento. Mas será que eu vou aguentar agora sem energia? Então, seria assim, na minha opinião. Enquanto ele estiver treinando força, ele se alimenta de igual
para mais em calorias, força, tá? Quando então ele quiser emagrecer na dieta, ele diminuiria a carga do treinamento, aumentaria os aeróbicos e aí sim faria uma dieta hipocalórica. Ele só aplicaria dieta hipocalórica com treino de menor força. Se eu faço menos força, eu levanto menos, eu queimo menos calorias. Eu faço menos força, menos calorias. O que a gente faz então? Aumenta o volume do treino e não a carga. Eu consigo queimar mais calorias sem levantar muito peso. Acrescento aeróbicos para gastar o máximo de calorias e então aplico uma dieta hipocalórica. Eu vou perder força nesse período, mas vou emagrecer e manter a minha massa muscular. E quando eu quiser voltar a ganhar força, eu volto a treinar pesado e volto a comer bem. Quando o cardio for feito junto com o treino de força, eu estou treinando força, estou comendo bem ou sobrando calorias, eu coloco o cardio para melhora de performance ou para não engordar tanto, para eu poder comer bem e não engordar, nunca esse aeróbico pode ser antes do treino e sempre obrigatoriamente depois do treino. Seja logo depois do treino, se ele for curto, se ele for longo, depois do treino em outro período. Seria isso. Muito bem, então obrigado pela pergunta do Aguiar, San Aguiar. A última agora, né, Gustavo? Essa daí é do Felipe Baldim. Olha que legal. Bom dia, mestre. Tenho 1,90 de altura e 93 quilos, né? Perdi 35 quilos seguindo suas indicações. Perfeito. Só para agradecer. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, é bom que esse ganho não seja tão rápido, tá? Porque quando fica muito distante o que você gasta do que você come, você coloca a musculatura em jogo, né? E como é que eu vou saber se eu estou perdendo músculo numa dieta? O primeiro sinal é a perda de força. Veja bem, eu respondi ele agora que o cara quer treinar powerlifting e quer fazer dieta. Não combina. Ele deve treinar mais leve porque está fazendo dieta. Agora, ele está fazendo um treinamento com aeróbico, provavelmente, perdendo calorias, perdendo gordura. Para ele saber se ele está perdendo músculo ou não, uma maneira simples é testar a sua força inicial. Se a sua força inicial baixou, você não consegue mais pôr aquele peso, provavelmente perdeu músculo. Aí é bom subir um pouquinho mais essas calorias por algum tempo, especialmente em proteína e carboidrato. Tá. Obrigado aí, então, Felipe Baldim, que acompanha o podcast, né, Maurício? Valeu aí pela pergunta. Legal. E parabéns aí, né? Pô, perdeu bastante peso mesmo, tá de parabéns. E vamos ficar então por aqui, Maurício? Foi a última pergunta. Você que assistiu até agora, não esquece de clicar no gostei, tá? Deixe seu comentário aí dizendo o que você achou. Comenta também de que cidade você é, que a gente está sempre gostando de saber aqui de onde são aqui o pessoal que assiste o nosso podcast, tá bom? Manda sua sugestão também de vídeos novos aí, a gente está querendo criar conteúdo novo. Em breve a gente vai filmar uns treinos, né, Maurício? Sim. Vamos filmar aí o treino de vários atletas, naturais e hormonizados também. Pra gente poder comparar, né? Isso, pra gente comparar. E é isso. A gente fica por aqui então e até o próximo ProShape Podcast. Valeu!